Olá, tudo bem? Eu quero saudar a todos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. E eu quero convidá-lo para uma mensagem de Deus para a tua vida. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, do versículo 16 ao 21, Jesus, ele conta-nos uma parábola. E ele diz assim: então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: louco, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então nós vemos aqui que Jesus ele conta uma parábola e ele fala de um homem rico, de um homem que plantou muito e colheu muito. Esse fazendeiro, ele diz para si mesmo: o que eu farei? O que eu farei? Então, às vezes, nós fazemos uma avaliação das coisas e nós não cogitamos Deus nas nossas vidas. E Deus chama esse homem de louco, se você parar para analisar. Você pode ver aqui que aos nossos olhos, esse homem era um homem trabalhador. Era um homem que não era ladrão. A Bíblia não diz isso. A Bíblia só diz que ele era rico. Ali não diz que ele foi usurpador de bens de alguém. Não, de forma alguma. Ele plantou e colheu. Mas, para mim, para você talvez, a gente olha esse homem e fala assim: não, esse camarada é um cara inteligente. Por que ele é louco? Louco, para mim, é alguém que rasga a nota de R$100 ou faz um risco e tenta passar por baixo. Sabe? Uma pessoa que é demente. Mas esse camarada aqui, ele estava muito lúcido. Então, mas nós vemos que Jesus, ele chega à conclusão dizendo que esse homem rico, era louco. E eu quero responder a uma pergunta hoje, que diz assim: por que Deus chama esse homem de louco? Após meditar e refletir sobre isso, eu cheguei a algumas conclusões e sobre isso que eu quero compartilhar com você. Por que Deus chama esse homem de louco? Primeiro, porque ele deixou Deus fora de sua vida, fora de seus planos. Olha, em nenhum momento esse homem consulta Deus. Ele arrazoava entre si e dizia: o que farei eu? Sabe, mesmo esse homem sendo abençoado, tendo a chuva para irrigar sua colheita, sendo abençoado na sua colheita, de ter colhido muito, esse homem, ele não cogita Deus na sua vida, sabe? E há muitas pessoas assim, que não reconhecem Deus em seu caminho, sabe? Eu pergunto para você: como é que está o teu relacionamento com esse Deus? Como é que está o teu relacionamento com o Criador? Deus, ele é prioridade para você? Em que lugar Deus, ele está na sua vida, na sua agenda? Então, o que temos nós buscado em primeiro lugar? O próprio Jesus, vendo a ansiedade dos seus discípulos, ele diz: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, de beber ou de vestir. Os passarinhos não plantam nem colhem, mas Deus os alimenta. O lírio do campo, nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, conseguirá vestir-se como um lírio do campo. Então, Jesus aqui, ele quer pegar o homem naquilo que muitas vezes o seu coração está preso, sabe? O homem, muitas vezes,
ele não quer saber de Deus, ele não cogita Deus, não busca Deus. Nós estamos vivendo dias em que nós falamos de Cristo, nós falamos que Jesus está para voltar e muita gente duvida. O próprio Jesus, em Mateus 24, Jesus vai falar de algo em que estava acontecendo com o povo na época de Noé. Jesus fala assim, ó, assim como foi nos dias de Noé, assim há de ser na vinda do Filho do Homem. E Jesus fala, ó, os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e o dilúvio levou a todos. Então é interessante que mesmo que a época de Noé, ela foi marcada por muita violência, sabe, por muita promiscuidade, por, sabe, coisas desajustadas, a ponto de Deus dizer que ele se arrependeu de fazer o homem, Jesus não cita nenhum pecado. O que tem de problema em comer, beber ou vestir? Onde está o problema? O problema está em que o homem está fazendo coisas boas, mas não está colocando Deus nos seus planos. Não tem nada de mais em comer, beber, sabe, em casar-se. Mas o homem não tem convidado Deus para o relacionamento com ele. Então, a primeira coisa que eu vejo é que ali na época de Noé, os homens estavam desapercebidos e as pessoas estão assim, desapercebidas. O que mais? Segundo, Deus ele chamou esse homem de louco porque ele estava vivendo como se ele nunca fosse morrer. Olha, as pessoas não gostam de falar de morte. Mas fato é que nós um dia partiremos, né? Nós morreremos. Se você for a um cemitério, você vai ver túmulos de natimortos, de crianças de 1 ano, de adolescentes, de jovens, de adultos e de idosos. As pessoas estão partindo, sabe? O meu avô mesmo, ele dizia assim que se tem 2 coisas que Deus fez bem feito, é o homem nascer pelado e morrer, porque iguala todos os homens. Né? Porque pode ser branco, negro, índio, japonês, pode ser o que for, que quando ele morrer e nascer pelado, ele vai nascer do mesmo jeito. Isso acontece com todos. Então esse homem aqui da parábola, ele não pensou que ele ia morrer, sabe, tão cedo. Ele não pensou nisso. Então, Deus vem e diz assim, louco, nesta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem guardado? Para quem será? Para quem será? Então, olha, a vida ela é temporária, a vida é passageira, a vida é circunstancial. Nós vemos pela palavra de Deus, olha o que diz Provérbios 27, versículo 1. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. O Salmo 103:15 diz, quanto ao homem, os seus dias são como a relva, soprando o vento desaparece. Tiago 4, a partir do verso 13, vai dizer assim, ó, ei agora, pois, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos 1 ano, e negociaremos, e compraremos, e venderemos. Aí vem Deus e fala assim, como você pode saber disso? Se a tua vida é um vapor, é uma neblina, que aparece por um pouco de tempo e logo desvanece. O Salmo de número 90, Moisés diz que a nossa vida é como um conto ligeiro, os dias voam. Então a vida, ela é breve, nós temos que entender isso, a brevidade da vida. Nós não vamos ficar aqui para sempre, nós vamos partir. Então você tem que entender uma coisa, que você um dia partirá. É duro dizer isso, mas nós partiremos. Agora, o lamentável é que tem muitas pessoas vivendo de qualquer maneira, sabe, sem colocar Deus nos seus planos, sem pensar, pisando nos outros, sabe, sendo arrogante. Rapaz, olha, a gente não pode ser assim. O fato da gente saber que a gente vai morrer, a gente tinha que ser humilde, sabe, não tinha que pisar em ninguém, tinha que tratar todos com igualdade, sabe, com justiça. Então, nós vemos aqui que o segundo ponto é que esse homem não estava, então, não pensava que ia morrer tão cedo. E a última coisa, o último ponto. Por que Deus chama esse homem de louco? Terceiro, Deus chamou esse homem de louco porque ele preocupou-se com tantas coisas, mas não se preocupou com a vida espiritual e não estava preparado para morrer. Olha só, muitos
se preocupam com o seu futuro, e não tem nada de mais com isso. Sabe, programam para uma faculdade, também não tem nada de mais nisso. Namoro, noivado, casamento, e as pessoas vão fazendo planos, todos nós temos projetos, sabe? Mas e a eternidade? Você está preparado, sabe, para a eternidade? Esse é o problema. Eu lembro-me que um dia eu estava no bosque, estava com a minha esposa, a gente estava sentado num banco, e passou um senhor de mais ou menos uns 80 anos, passou correndo no bosque. E a minha esposa deu um cutucão e disse assim: olha lá, amor. Tipo assim, quer dizer, eu tô parado, não tô cuidando do meu físico, né? E aí eu disse assim, ó, corre atrás dele e pergunte se ele está preparado para a eternidade. Porque muitas vezes você que me ouve está preparado para muitas coisas, sabe? Você cuida do seu corpo e não tem problema com isso, tem que cuidar mesmo. Mas é necessário você cuidar da sua alma. Jesus diz, Mateus 16, 26, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Então, eu deixo essa mensagem com você. Preocupe-se com a tua alma. E quando você tiver o questionamento desse fazendeiro e dizer, o que eu farei? E eu digo para você que você precisa entregar a tua vida a Cristo, que você precisa render a tua vida a Deus, que você precisa caminhar com esse Deus, porque um dia nós partiremos e nós nos encontraremos com esse Deus. E muitos vão ser encontrados por Deus para um julgamento. E o desejo do meu coração é que você naquele dia receba a frase: vinde bendito de meu Pai, para o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Tá? Que Deus te abençoe e que você possa cada dia refletir sobre isso e colocar Deus em tudo na sua vida, em tudo. Sabe, porque às vezes a gente pensa em conquistar tantas coisas e se esquece do principal, que é andar com Deus e viver para Ele aqui na face da terra, tá? Que Deus te abençoe. Eu faço um convite aqui, se você deseja, né? Vá até a Igreja Batista Nova Canaã, ela fica na Avenida Castelo Branco, isso, Avenida Castelo Branco, perto do Bosque do Índio ali, no sinaleiro do Índio ali, e vá, faça-nos uma visita, né? E você será bem-vindo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.